algum aprendizado nessa empreitada nova que tem mais relação específica com ser um canal de YouTube, por assim dizer, um Instagram, um aprendizado técnico e um aprendizado geral quase que diariamente. Assim. Mas a minha dúvida ainda é se vale a pena e se ainda é plausível ou tem algum benefício começar um podcast em 2025. E é como eu disse, a gente faz muito mais porque a gente vai e quer continuar fazendo do que com a ideia de que isso seja a nossa fonte principal ou última chance de fazer algo. Acho que tira uma parte desse peso o fato de todo mundo ali ter vidas e projetos paralelos e isso ser um laboratório para nós. E não só o projeto principal das nossas vidas, o último investimento, não nada disso. A gente ainda está experimentando. Em relação a programas especiais, assim, cara, ideias para o podcast em si que a gente já teve, ainda só não conseguiu executar, mas a gente já melhorou muito em questão de infraestrutura. A gente tem câmera profissional, tem microfones profissionais, tudo que a gente mesmo comprou, investiu, em parte eu, em parte os outros sócios, mas a gente tem infraestrutura, que a gente também tem infraestrutura de colegas para alocação, enfim. Acho que esse não é o nosso principal problema, ainda é muito mais a agenda, pelo fato de todos nós termos outros empregos, outras vidas, né? Então, eu acho que as coisas especiais, por assim dizer, que a gente já falou que ia fazer ainda não trouxe, foi trazer convidado para o programa, fazer programas mais temáticos em relação a discografia ou um CD em si, review de um álbum em si, até mesmo o react, né? Mas não aqueles reacts vazios de olhar pra tela, mas sim de pegar excertos de trechos e aí comentar aquele trecho, trazer algo que agregue em relação à crítica, ao valor, à visão da música, da estética, né? Na verdade, coisas que variam do que a gente já fala no programa, mas o programa tem menos roteiro, né? Tem mais tópico, assim, uma reunião de pauta prévia, assim, mas não para que se escreva um roteiro, sim para que se façam tópicos, se organize tempo, otimizar o uso do lugar que a gente grava, o tempo que a gente demora para gravar, facilitar para os cortes. Mas a parte disso também tem como especial os outros formatos que a gente vai ver, testar, né? Possivelmente logo menos alguns ensaios, vídeos ensaios, mais coberturas de evento e alguns vídeos temáticos, né? E a gente está sempre nesse indo entre testar e dar uma olhada nos analytics, no que é dado fato e no que a gente tem de ideia criativa, de agregar como ideia criativa, etc. Cara, em relação à dificuldade para captação, gravação, produção, mix, quali, tudo isso em relação à música, eu acho que na verdade hoje em dia você tem uma facilidade mais do que absurda para fazer isso com alguma qualidade, né? Se você vai para termos muito mais profundos da crítica musical, técnica, artística, você pode abrir discussões em relação ao próprio fato de que tem artistas com centenas de milhares de visualizações que são IAs no Spotify agora, né? Se bem que são fenômenos pontuais também, que geram uma curiosidade. Não necessariamente é porque a banda estouraria de qualquer maneira sem IA, sem ninguém perceber. Mas é um dos fatores que se abre nessa discussão. Agora, em relação à facilidade, acesso, hoje em dia é muito mais fácil gravar uma música com qualidade, né? Mesmo que seja físico, a quantidade de infraestrutura, equipamentos, a qualidade do material técnico de hoje, das guitarras, né? Dos pré-amps, dos pedais, os próprios DAWs, né? As plataformas digitais de controle de áudio. Na verdade, em relação a acesso, facilidade está muito maior. Agora, a qualidade em si é uma questão mais subjetiva, né? Você tem toda a crítica em relação a gostar ou não, tem a crítica técnica em relação a ser bem feito ou não pelos padrões que você está usando ali, levando em conta.
Mas se um artista me enviasse um vídeo tocando um rock e tivesse muito bem feito, é óbvio que eu postaria na página. Porque ele pode gravar uma captação crua ali, vindo da própria amplificação do som do lugar, uma parede de som, PA, um show, não fica com a mesma qualidade que você captar diretamente da mesa de som, não fica com a mesma qualidade que você ter, por exemplo, microfones posicionados no lugar X, Y, Z, para que a captação de som seja planejada. Então, tem um monte de youtuber que grava cover, musiquinha, tem um microfone, uma mesinha, interface simples de som, um instrumento e grava coisas absurdas, usando a parte física da música. Ele tá tocando ali, tá cantando. E depois, assim, tem outras discussões que se abrem, como o quanto que é possível você artificialmente deixar uma música hiper polida, hiper balanceada, né, hiper comprimida, e aí perder dinâmica, vida, aquele fator humano ali de pequenas variações, enfim. Eu acho que ao mesmo tempo que ficou muito mais fácil, tem muito mais coisa ruim, porque é muito mais fácil de fazer e publicar suas coisas, né? Inclusive as plataformas mesmo agem meio que como um cassino, assim, de aderência, de visualização, né? Agora os artistas, se você for querer fazer álbum conceitual, você tá pedido. Não sei que você seja um artista já firmado ali, você joga na loteria do algoritmo. Quanto mais você lançar, mais você tem de ter um hit que estoura e tudo mais, né? O monthly listener que escuta 1000 vezes sua música no mês, ele conta tão monthly listener quanto o cara que escutou uma vez só. E aí você ganha uma fatia ridícula de miséria para cada play das suas músicas. Então, dá para ir longe nessa discussão aqui. E eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Tem mais coisas para discutir. Acho super interessante vocês estarem analisando e falando sobre isso, vindo aqui até nós, até mim, através do Ivan. E eu deixo aí a chamada pra galera dar uma olhada na nossa produção, no nosso conteúdo. Mesmo quem não gosta especificamente de rock e tal, mas quem gosta de música, de audiovisual, quem gosta de dar uma risada ou outra, assim, principalmente essa galerinha que tá na nossa faixa etária, de meia idade, que vive a nostalgia do emo, do hardcore, mas ainda até hoje continua consumindo, até hoje tá saindo tudo quanto é de maravilhoso e também tudo quanto é de ruim, e a gente tá lá pra divulgar o que a gente gosta, falar mal do que não gosta, fofocar, fazer graça e continuar consumindo música e fazendo o nosso laboratório de comunidade, de audiovisual. Sigam lá, deem uma olhada no Instagram, no YouTube do Hardcast, né? Sigam a Headland no Instagram, a gente tem postado os reels com vídeos mais de corte das frases, das catchphrases do programa, assim, das punchlines. Também temos feito cobertura de evento e tem coisa no forno já para sair. Prazer falar com vocês, espero que isso sirva de caso de estudo, de exemplo, de laboratório também para vocês, né? E sigam nós, mandem um salve, estamos esperando vocês lá e vem novidade sempre, certo? Um abraço para vocês, que é Hardcast, Headland.